Eu, neste momento, vou pedir a ajuda do Sr. Professor João Pedro Machado, porque, pelo que eu vi aqui no bate-papo, para efeitos de debate, portanto, como saberão, podem colocar questões aqui no bate-papo, a assistência, ou poderão pôr a mão no ar, não é? Aqui carregando neste símbolo. Mas eu não sei se tenho acesso a estas imagens de quem é que está a pôr a mão no ar, não faço. Não domino esta técnica. E eu pedia, então, este grande favor ao Sr. Professor Machado que me substituísse nesta tarefa de conduzir o diálogo e esta parte de debate. Obrigado pela confiança, Sr. Presidente, Sr. Presidente Mendes e Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Eu não sei se mereço tanta confiança, sabe? Porque eu sou quase info-excluído, mas tentarei... Não mais do que eu. Que está a depositar em mim. Bem, primeiro ponto, não há candidatos a perguntas com formulação oral. Encontrei pequeninas perguntas que foram sendo respondidas no seio do grupo, mas há uma pergunta para o Sr. Professor Blanco de Moraes e duas perguntas para o Sr. Professor Ricardo Marcondes Martins. Se me permite, por favor. Na regra da hospitalidade lusa, iria aqui dar a palavra ao Sr. Professor Ricardo Marcondes Martins com as duas perguntas. Primeira pergunta, posso ler, Sr. Sim, por favor. A primeira é: se o direito é uma normatividade, eu estou a resumir e estou a dispensar-me de um introito, algo politicamente acalorado. Não é por estar proibido acaloramentos políticos, mas de facto tentamos que o colóquio seja de ciência do direito e não de sociologia jurídica ou política legislativa, ou coisa assim. Enfim, mas se quem fez a pergunta pretender corrigir-me, não hesite em pedir a mão e a senhora Presidente certamente permitirá formular a pergunta em termos diferentes. A pergunta é a seguinte: o direito é ou não uma normatividade que se adapta aos donos do poder a cada momento, depois de ter havido algumas considerações sobre o presidente do Brasil, Lula, prisão e libertação de Lula. Segunda pergunta do mesmo assistente, do mesmo participante: a jurisprudência é ou não é vulnerável aos protagonistas envolvidos? Por isso, uma pergunta para: as normas são ou não plásticas em função dos donos do poder? A jurisprudência é ou não vulnerável aos protagonistas envolvidos em cada caso? Enfim, o Sr. Professor dirá o que achar por bem dizer. Mas, repito, se quem formulou a pergunta pretender complementar ou corrigir-me, não hesite em fazer. A universidade é lugar de diálogo. Estranho seria não haver todas as facilidades para intervir. Por favor, Sr. Professor. Muito bem. Vou tentar ser breve na minha resposta, até para me desculpar com os demais palestrantes, porque eu me excedi um pouco no tema. Tenho muito a me aprender com os portugueses, que são extremamente exímios no horário. Eu concordo com a observação, professor, que nós não estamos aqui para fazer política e sim direito. Então, a minha resposta vai ser nesse sentido. Se nós olharmos fizermos uma análise sociológica da realidade, né, fizermos uma análise do que das coisas como elas são, eu concordaria com quem formulou a pergunta. Muitas vezes, no plano do ser, as coisas vão para um lado ou para o outro a depender das relações de poder. Mas me parece que o direito não é o que é, o direito é o que deve ser. Então, assim, há um equívoco, muitas vezes há um equívoco na compreensão. Eu não adoto uma posição realista de que o direito é o que o judiciário diz. Não me parece que é a visão correta do direito, senão a gente aprenderia psicologia na faculdade, história na faculdade e não hermenêutica na faculdade. Eu gosto muito de uma passagem do Dworkin. O Dworkin me parece muito impactado com esse problema. Ele diz: olha, muitas vezes a Suprema Corte nos Estados Unidos errou na compreensão do racismo, quando aceitou escolas só para negros, escolas só para brancos. Ele errou e aquilo me deixava angustiado, diz o Dworkin. Mas
E aí, o que cabe ao cientista do direito? Convencer o magistrado de que ele está errando. Só que nem sempre se convence o magistrado que ele está errando. E aí o Dworkin, no final do texto dele, ele diz: mas calma, jurista, o seu papel é tentar convencer. É possível que convença, e que num novo caso, apreciando um novo caso, ele mude de opinião. Mas o Dworkin é um pouco ácido no final. Ele diz assim: se não convencer, não tem importância, porque os juízes são humanos e uma hora eles vão se aposentar ou vão morrer e vai vir um outro juiz, né, que talvez tenha se convencido. Então, assim, uma coisa é o que é, outra coisa é o que deve ser. Eu paro por aqui na análise, né? É isso. Obrigado, Sr. Professor. Sr. Presidente, posso formular a segunda? Com certeza, por favor, agradeço. Agora é para o Sr. Professor Blanco de Moraes. A pergunta é a seguinte: abuso de princípios, leituras morais leituras morais da Constituição conduzem ou não à liquefação da Constituição? Muito obrigado, Sr. Professor. Bom, eu sou um hartiano, quer dizer, relativamente à relação entre moral e direito, o chamado positivismo inclusivo. Eu acho que moral e direito são realidades distintas, operam em universos distintos, o que não significa que não haja princípios jurídicos que tenham, na Constituição, por exemplo, não é? Que tenham sido informados pela moral, assim como são informados pela política. Portanto, há fatores extrajurídicos que influenciam, digamos, a enunciação de princípios. E há valores morais que estão presentes em princípios, nomeadamente penas infamantes, dignidade da pessoa humana, portanto, um conjunto de valores de natureza ética. Há normas que constam da Constituição que podem nada ter a ver com a moral e até podemos entender, porque a moral é uma realidade que é mutante, muda, digamos, em função de ciclos. Há nomeadamente, disposições da Constituição que muitos podem entender como amorais ou contrárias à moral dominante. E, portanto, não deixam de ser jurídicas. Foram decididas por quem tem a legitimidade para o efeito. E se uma Constituição toda ela for amoral, a única coisa que pode suceder quer dizer, de ser uma Constituição que a breve trecho pode ter que sofrer uma mutação até por iniciativa das instituições democráticas. Agora, sendo certo, quando existe, este é o primeiro aspecto, segundo aspecto, quando existem princípios constitucionais ou até regras constitucionais que têm por trás de si objetivamente um valor moral, eu admito até que a moral possa contribuir para a interpretação da norma. Porque se tem por trás de si um valor de ordem ética, é natural que, no quadro da aplicação do princípio, esses aspectos possam ressaltar. E os tribunais constitucionais muitas vezes o fazem. E eu acho isso legítimo. O que eu acho que é perigoso, e este é o terceiro ponto, é termos tribunais constitucionais moralistas ou a insuflar a moral onde ela não existe. Porque, nomeadamente, há uma vertigem em tentar encontrar critérios morais por detrás de qualquer princípio e de qualquer regra. E depois, mais tarde, no fundo, acaba por essa vertigem dita moralista por desidratar muitas vezes as normas e, de facto, dar origem àquilo que é o abuso de princípios. Por exemplo, há decisões, não curiosamente do Tribunal Constitucional Português, mas noutros tribunais constitucionais, em que existe uma regra muito específica e depois mais tarde o Tribunal acaba por derrogar essa mesma regra, afastar essa mesma regra. Porquê? Porque aplica um conjunto de princípios e extrai dessa conjunção de princípios uma regra contrária. E isso parece-me particularmente perigoso. Efetivamente, quando existe uma regra e um princípio, e ambos têm a mesma hierarquia, a regra constitucional tem prevalência sobre o princípio, porque é um mandato de definição, é um comando determinado, é um comando de maior determinação,
Enquanto o princípio é de facto um axioma, é um fim, uma norma fim, é um mandato de otimização para ser alcançado na medida das possibilidades. E, portanto, até pode ser o chapéu de chuva para um conjunto de regras contrárias. Ora, quem pega num conjunto de princípios e dele extrai uma regra, muitas vezes consonante ou com a moral, ou com utopias. Houve uma decisão que até falava no princípio da felicidade, numa Constituição onde o princípio da felicidade não existe, aliás não sei o que é o princípio da felicidade, para criar uma regra extraída de uma combinação de princípios derrogatória de uma regra explícita na Constituição. Obviamente que a partir daí o céu é o limite para se começar, digamos, a desconfigurar a Constituição. Portanto, as leituras moralistas feitas por iniciativa da Justiça Constitucional, não é? Em que se procura, digamos, decantar critérios morais por detrás de cada norma, mesmo quando elas não são evidentes, parece-me obviamente um caminho para um ativismo particularmente perigoso. Já agora só um pequeno comentário a propósito da intervenção da professora Raquel Rey, que me parece interessante, na medida em que eu concordo com ela no que toca aos contratos. Contratos implicam autonomia privada, e a autonomia privada é uma realidade que deve, de facto, ser respeitada pelos tribunais, e se há, às vezes, certo tipo de conceitos indeterminados, digamos, não devem ser muitas vezes os tribunais a interferir excessivamente naquilo que os privados procuraram estabelecer como um espaço de respiração. Inversamente, mas isso tem a ver com outra coisa que disse, e que me parece muito pertinente, há por vezes conceitos jurídicos indeterminados, e eu estou a falar em leis e até em normas constitucionais, que, como diz, são propositados, ou porque não houve consenso para uma norma mais determinada, e o compromisso foi aquele. E há uma intenção clara do legislador, por exemplo, para deixar para os tribunais, no fundo, a clarificação da zona penúmbrica, de que também falava o professor Ricardo Marcondes. Portanto, a zona da penúmbria é clarificada porque há como que, e alguém falava nisto, há uma espécie de delegação, entre aspas, implícita nos tribunais para concretizar esses princípios. Por exemplo, o âmbito regional, as regiões autónomas têm uma regra, as regiões autónomas têm competência para, fora da competência dos órgãos de soberania, da área de competência explícita dos órgãos de soberania, legislarem no âmbito regional. Ora bem, é uma norma de competência, é uma cláusula de competência com uma abertura, e uma abertura que não está clarificada. Claro que antes havia um interesse específico, que também era um conceito indeterminado. E, portanto, acabou por ser o Tribunal Constitucional, à luz de um conjunto de critérios de especialidade, que também não foram inventados, de alguma forma, ou foram sendo identificados, que acabou por cumprir uma tarefa que eu acho que implicitamente o legislador lhe queria ter deixado. Mas isso faz parte apenas de uma das variantes de que a senhora professora falou, não é? E há uma intenção clara, mas noutras não existe essa intenção, e portanto no plano contratual a autonomia das partes não deixa de ser particularmente de tutelar. É só um comentário à sua interessante exposição. Muito obrigado. Senhora Presidente e Conselheira Dulce Neto, posso ler a outra pergunta? Com certeza. Sim. A outra pergunta é para o Sr. Professor Blanco de Moraes, acerca da Lei Travão. Vou ler a pergunta. Agradeço que o professor, atendendo à intervenção que fez, gostaria que se pronunciasse sobre a questão constitucional relativamente ao episódio recente da Lei Travão e ao papel da Constituição como garante da segurança jurídica, atendendo à situação extraordinária pandémica da Covid, juntamente com os interesses do Estado Social. Bom, muito obrigado. Eu costumo um bocadinho falar sobre esse assunto porque é um assunto que tem estado, digamos, neste momento um pouco a tratar e a apreciar, e portanto eu vou recuar um pouco para o mesmo tema, de acordo com um parecer público que circulou já há uns meses atrás. Portanto, não vou falar sobre questões atuais, vou falar sobre a mesma questão há um conjunto de meses, dado que foi uma questão pública e tratada na altura, sem ir precisamente à Justiça Constitucional. E a questão, eu vou ser muito sintético, é um tema complexo politicamente, mas talvez muito simples na minha perspectiva sob o ponto de vista jurídico. A norma Travão tem tradição constitucional portuguesa desde o tempo
constitucional desde o tempo do Estado Novo, mas havia normas travão desde a Carta Constitucional Portuguesa. Portanto, significa que nenhuma iniciativa dos deputados pode desequilibrar negativamente o orçamento. Portanto, os deputados não podem, digamos, com o orçamento em execução, apresentar iniciativas que reduzam a receita do Estado ou aumentem a despesa do Estado. Não é um princípio, é uma regra. Portanto, é uma dada definição. Não podem apresentar. Claro que, obviamente, podem apresentar a título derivado, quando está na discussão de uma lei orçamental, podem apresentar iniciativas que até podem ser totalmente contrárias àquilo que é a proposta de lei originária do Governo. Mas, a partir do momento em que se aprova a lei do orçamento, obviamente que temos um orçamento em discussão e até, digamos, a competência do Governo para a execução orçamental é uma reserva até colocada na esfera dos seus poderes administrativos, portanto é uma reserva de administração, reserva de execução orçamental. E, portanto, durante esse processo de execução, ou é o Governo que tem a iniciativa de alterar o orçamento, ou por simplesmente, quer dizer, os deputados podem apresentar propostas de aumento das receitas ou de redução das despesas, mas não, digamos, iniciativas que desequilibram. Ora bem, sendo certo que isto é uma regra, uma data de definição, não podem, até tem um comando proibitivo, obviamente que também não parece, ou parece um pouco estranho, que se procure transformar uma regra num princípio, porque um princípio é realmente como se dizia, um mandato de otimização que pode implicar juízes de ponderação. Ora bem, uma regra desta natureza não é ponderável. Se nós, nomeadamente, tivermos um comando desta natureza que tem implicações importantíssimas sobre a estabilidade orçamental, não é? Sobre a estabilidade, sobre a unidade do orçamento, sobre o equilíbrio, se nomeadamente, em função de cada tipo de lei, ou cada tipo de iniciativa oriunda dos deputados, tivéssemos que ponderar se de facto a norma deveria ceder em função de direitos sociais ou de dignidade da pessoa humana ou de outros conceitos um pouco espongiformes, não é? E indeterminados. Quer dizer, obviamente que a lei de travão seria derrotável e em face de qualquer tipo de argumentação, aliás, inclusivamente moralista ou uma argumentação social, que pode ser uma coisa e o seu contrário. Portanto, isso implicaria, digamos, a nominalização da lei, da norma travão, que seria um tigre de papel e seria o caminho para que todo o tipo de justificações gerassem paulatinamente a desconstrução do déficit, a invasão da reserva da administração e, obviamente, a transformação da norma travão num tigre de papel, uma realidade nominalizável, não é? Portanto, não é, em função daquilo que eu disse, a norma travão não é um princípio, não é suscetível de ponderação, é uma regra jurídica. Portanto, é aquilo que eu entendo, face àquilo que estabeleci, enfim, num parecer já anterior. Não me vou pronunciar sobre esta questão presente, mas, enfim, a minha posição não variou muito sobre esta questão. Não sei se respondi àquilo que me foi pedido, eu não queria deixar de responder. Sr. Presidente, obrigado, Sr. Professor. Posso ler, Sr. Presidente? Com certeza. Boa tarde, tenho uma questão para apresentar ao professor Dr. Blanco de Moraes. O artigo 46 da CRP proíbe organizações racistas e associações de ideologia fascista. E eu questiono o conceito fascista. É um conceito indeterminado? É um conceito algo liquefeito, líquido? Ou foi violado este preceito constitucional ao permitir a emergência de um certo e determinado partido político? Eis uma pergunta com potencial de acaloramento. Dá uma licença, a pergunta é muito simples. Eu, de facto, não vou agora deteriorar sobre o que é que considero ou não de ideologia fascista, mas há uma lei que vigora, penso eu, desde 1976, que define o que é que são organizações de ideologia fascista. Inclusivamente a lei vai ao ponto de considerar fascistas coisas que não podem ser necessariamente fascistas, como por exemplo, quer dizer, em termos teóricos, aqui aplica-se a lei. Partidos defender o separatismo
porque na altura também estávamos naquele período em que havia movimentos separatistas nos Açores e na Madeira, defender movimentos ou formações políticas separatistas que defendam o separatismo incluem-se no elenco das organizações de natureza fascista, mesmo que sejam de extrema esquerda. Quer dizer, portanto, há um elenco que o Tribunal Constitucional tem à sua disposição para decidir em conformidade. No seu ponto de vista ideológico, eu penso que quem faça apologia de regimes totalitários identificados com aquilo que é chamado o fascismo clássico, não é? Ou a recriação de formações políticas do antigo regime, elencam esse tipo de organizações. Portanto, eles estão definidas na lei e, portanto, é com base na lei que o Tribunal Constitucional irá ou não julgar certo tipo de organizações como preenchendo esse tipo. Eu até agora ainda não dei nota da existência de organizações separatistas que por analogia caibam neste Tatbastan, e também, digamos, formações políticas que façam a apologia de regimes totalitários, nomeadamente aqueles da Segunda Guerra Mundial ou de natureza análoga. Portanto, é isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Sr. Presidente, posso ler outra pergunta? Nova pergunta dirigida ao Sr. Professor Blanco de Moraes. Sr. Professor Blanco de Moraes, suspeito que o Sr. Professor Ricardo Marcondes Martins e a Sra. Professora Maria Raquel Reis estejam muitíssimo ciumentos. Mas, enfim, a pergunta é a seguinte. Professor Blanco de Moraes, não será antes o legislador ordinário que vai contribuindo mais para a liquefação da Constituição, face à ampla margem de conformação que o Tribunal Constitucional tradicionalmente lhe reconhece? Enfim, eu calculo que se esteja a referir ao uso e talvez abuso pelo próprio legislador ordinário de conceitos indeterminados, carecidos de preenchimento axiológico, calculo. Eu vou ser muito rápido, aliás, porque não quero monopolizar de modo algum entre este debate tão rico, aliás, com intervenções muito mais interessantes do que a minha. Muito sinceramente, quanto a esta questão, eu vou-me refugiar na logística. Digamos, os critérios de logística são desfavoráveis aos conceitos jurídicos indeterminados. Enfim, lendo todos os teóricos de legista, o professor Pagano, os manuais que consultamos a nível de drafting, são no sentido de, na medida do possível, no que toca à legislação ordinária, evitarem-se conceitos indeterminados, na medida que permitem incerteza jurídica quanto ao desfecho de certo tipo de situações. Claro que às vezes são inevitáveis. Em certas circunstâncias são inevitáveis. São inevitáveis em razão de compromissos. Por exemplo, uma das coisas que se diz habitualmente é que a legislação negociada a nível de concertação social é a pior, porque, nomeadamente, implica compromissos, e às vezes compromissos incertos. E esses compromissos incertos redundam em normas que realmente acabam por ser baças ou dão margem para que sejam os tribunais a decidir. Ora, quando isto é feito sistemático, que isto ocorra uma ou outra vez, ou quando se deixa estas realidades à autonomia privada, é uma coisa. Quando se trata de normação a aplicar leis, portanto a aplicar junto de destinatários públicos e nomeadamente da administração pública e relativamente a questões que tenham que ser tratadas em direito de trabalho, e, enfim, fora do domínio da contratação, eu, muito sinceramente, acompanho a maioria da doutrina que diz que é um fator permanente de incerteza e de litigiosidade. Quanto mais conceitos indeterminados houver, porque não se conseguiu, no fundo, definir uma norma, enfim, num sentido mais assertivo, mais litígios haverá, maior sobrecarga existe nos tribunais e maior incerteza. Quer dizer, e de facto um sistema judicial, enfim, permanentemente com uma alta taxa de litigiosidade, obviamente que depois paralisa também e entorpece a atividade dos tribunais. Portanto, eu respondo nesta base puramente técnica da legística. A legística não recomenda o uso e abuso de conceitos indeterminados, mas apenas em certas circunstâncias, enfim, mais marginais. Muito obrigado. Mais questões? Obrigado, Sr. Presidente. Calculo que seja a última pergunta.
de Pedro Santos Azevedo, assumidamente provocatória. Vem perguntar, Sr. Professor Branco de Moraes, peço-lhe desculpa, mas é novamente o destinatário da pergunta. Podemos, portanto, ter uma parametrização invertida em que temos a lei ordinária a ajudar-nos a interpretar a Constituição. Calculo que Pedro Santos Azevedo esteja a ter em atenção os muitos conceitos indeterminados na própria Constituição. Enfim, eis a pergunta. Bom, também muito sinteticamente, de facto, em termos técnicos, não pode ser a lei ordinária a interpretar a Constituição, assim como não pode ser o regulamento dos termos 112 da Constituição, número 5, não pode ser o regulamento a interpretar a lei, a não ser que sejam regulamentos internos, tipo circulares, que habitualmente ajudam a administração a interpretar a lei, mas esses não têm eficácia externa e são relativamente inofensivos. Agora, com eficácia externa não pode ser o regulamento, uma norma de hierarquia inferior a interpretar a lei, portanto também não deve ser a lei a interpretar a Constituição. Sendo certo que, digamos, obviamente que havendo normas mais abertas, mais indeterminadas, princípios jurídicos, muitas vezes esses princípios vão sendo concretizados e conformados através de uma atividade legislativa e, portanto, a partir daí cria-se um sentido, pode-se criar um sentido, uma relação de sentido dominante por via dessa, o que não pode haver é, de facto, ou não deve haver, é uma interpretação feita contra legem, não é? Quer dizer, ou que distorça as normas constitucionais. Mas a densificação, muitas vezes, das normas constitucionais vai sendo feita paulatinamente através da lei, não é? Sem que isso implique, digamos, uma regra invertida de interpretação. Portanto, eu não queria dizer muito mais do que isto. Mas tem mais uma pergunta dirigida ao Sr. Professor Branco de Moraes. Eu bem dizia. Não estou a ser poupado e acho injusto. Não, sem desprimor, mas de facto todos tínhamos muita curiosidade sobre esta intervenção e ela foi brilhante e está a intervenção é marginal. Acho bondade sua, mas não é verdade. Agradeço pelas perguntas. Vamos continuar com mais uma pergunta. Se me permite, Sr. Presidente, então vou ler a pergunta. Se a regra está num plano superior aos princípios, gostaria de saber se no caso da Constituição da Guiné-Bissau, que prevê, abrir aspas, o Conselho de Ministros é presidido pelo Presidente da República sempre que entender, fechar aspas. Por isso, o participante está a perguntar se, neste caso, não haverá uma violação dos princípios do Estado de Direito e da separação dos poderes, sendo o sistema semi-presidencialista. Muito bom. A primeira questão prévia é que uma regra não é superior a um princípio. Ambos têm a mesma hierarquia, não é? E, digamos, a regra, como norma mais densa, como norma de maior especialidade face ao princípio, tem precedência aplicativa. Portanto, tem precedência como lex specialis face a uma norma mais genérica e mais indeterminada. Portanto, não se trata de uma superioridade, trata-se de uma prioridade aplicativa, não é? Que, aliás, pode admitir exceções limitadas, como o próprio Alexi avançava, mas situações, e o próprio professor Humberto Ávila, mas situações muito, muito excepcionais. Quanto à questão, eu não conheço a Constituição da Guiné-Bissau, confesso que não conheço, mas existem precedentes quanto à possibilidade do Presidente da República, nos sistemas semipresidencialistas, dos Presidentes da República poderem presidir ao Conselho de Ministros. Por exemplo, em França, o Presidente da República, por direito próprio, preside ao Conselho de Ministros. Pode delegar essa função no Primeiro-Ministro, como chegou a fazer o Presidente Mitterrand em algumas das suas coabitações, pode delegar essa faculdade, mas o Presidente da República em França, no sistema semipresidencialista, preside ao Conselho de Ministros por direito próprio. E também, por exemplo, noutras constituições semipresidencialistas europeias, nomeadamente da Europa Central, na zona balcânica, eu neste momento não me lembro exatamente se se trata, tenho isso escrito, mas não sei se se trata da Constituição da Croácia, admito que sim, o Presidente da República pode presidir ao Conselho de Ministros em reuniões específicas sobre certo tipo de matérias que tenham a ver com defesa ou política externa, portanto, em razão da matéria. Portanto, eu, independentemente da prática constitucional da Guiné-Bissau, que eu não, enfim, que pode levar a certo tipo de abusos, não sei, não conheço a situação,
não é absolutamente anómalo que em sistemas semipresidencialistas o Presidente da República possa presidir, ou por direito próprio sempre, ou em razão da matéria, ao Conselho de Ministros. Obrigado. Senhor Presidente, posso? Não há mais perguntas, mas, se me permite, eu devia ter feito este pedido antes da sessão. Posso fazer um aviso, posso dar uma informação em nome da organização, Sr. Presidente, uma coisa rápida. É só recordar que, pela morte do Sr. Professor Soares Martínez, ontem o programa teve de ser alterado. Mas, neste momento, já a confirmação existe de que, e já consta de um cartaz que foi posto a circular pelo Sr. Walter, pelo Centro de Investigação de Direito Privado, algures hoje à meia da tarde. E está tudo confirmadíssimo. O Sr. Professor Menezes Cordeiro intervém amanhã às 19h10 e previsivelmente será uma lição, uma palestra de 20 minutos, seguindo-se o encerramento do colóquio pela senhora diretora da Faculdade de Direito. Se a senhora Presidente de Mesa, Presidente do STA, a senhora Conselheira me permitir, é só dizer aquilo que muitos dos senhores sabem, estou agora a referir aos participantes, mas pode haver alguém que não saiba. O Sr. Professor Menezes Cordeiro, em 84, termina os seus estudos com vista à densificação da boa-fé no direito civil. Arrisco dizer, se me permitem, que nas últimas décadas não haverá obra escrita mais importante sobre precisamente o tema que aqui nos reúne, que é o que fazer com os conceitos indeterminados, especialmente aqueles que implicam ponderação axiológica. Não haverá obra mais importante do que a do Sr. Professor Menezes Cordeiro. Permitam-me aproveitar a ocasião de ouvir sobre o Sr. Menezes Cordeiro sobre o tema. O título da palestra é Ciência do Direito e Prevenção do Arbítrio, como já estava previsto, mas agora, repito, amanhã às 19h10 será certamente um privilégio todos nós podemos assistir. Peço desculpa, Sr. Presidente, muito obrigado por estes 2 minutos de aviso. Muito obrigada pelo seu auxílio, foi precioso. O meu computador começou de facto a dizer que ia fechar porque estava com falta de bateria e de facto o tempo esgotou-se, mas foi um tempo de facto enriquecedor para todos nós e falo por mim de forma muito egoísta, digo ainda bem que me convidaram para estar aqui porque de facto fiquei vinculada a estar aqui sentada a ouvir e foi excelente. De facto ontem também já tinha estado a assistir ao painel, aos 2 painéis que ontem ocorreram à tarde e de facto não posso deixar de aplaudir as intervenções que ontem ocorreram, mas de facto hoje as intervenções conseguiram de facto manter um nível muito elevado, a excelência das intervenções, o brilhantismo da comunicação. Agradeço aos palestrantes, Sr. Professor Dr. Ricardo Martins, Sr. Professor Dr. Blanco de Moraes, Sra. Professora Doutora Maria Raquel Rei. Muito obrigado a vós, porque foram as vossas intervenções que enriqueceram esta tarde e por mim despeço-me, vou de facto fazer como oradora outra intervenção às 18h e até amanhã, se Deus quiser. Bom trabalho, boa semana. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos colegas também.